Um coração fortalecido pelo crescimento espiritual. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, verso 18. Tenho certeza de como você pode dizer que o livro de Provérbios é um deleite. Eu amo a sabedoria renovadora de Deus e amo a mulher retratada no final desse livro, no capítulo 31, versículos 10 a 31. Sempre que leio esses versículos, essa mulher excelente me faz lembrar de um relógio. Do lado de fora, vemos suas mãos se movendo. Testemunhamos toda a sua atividade nesses 22 versículos, sua ocupação ao cumprir as tarefas que Deus lhe dá como esposa, mãe e dona de casa. Mas há algo do lado de dentro, algo no profundo do seu coração que a faz funcionar, movendo-a para frente, energizando seus esforços e motivando sua atividade. Você e eu precisamos desse mesmo algo interno, dado por Deus, para dar poder às nossas ações como mulheres segundo o seu coração. Conforme seguimos buscando cumprir as tarefas de Deus para nós como mulheres, quer sejamos casadas ou não, quer sejamos mães ou não, tem de haver um motivador dentro do nosso coração, ou não nos tornaremos mulheres segundo o coração de Deus. Se não há nada dentro de nós, sem o Espírito de Deus em nós, não conseguiremos nos manter em ação. Não encontraremos força para levar adiante a palavra de Deus e a sua vontade com fidelidade. Não seremos capazes de terminar o caminho que começamos. Bem, tenho aprendido o que nos mantém renovadas, entusiasmadas e incentivadas em nossa busca de santidade. É o crescimento espiritual. Nosso crescimento espiritual em Jesus Cristo, crescer para ser cada vez mais como Ele é, fortalece o coração, nos satisfaz e nos dá poder para obedecer a seus mandamentos. Crescimento espiritual começa em Jesus Cristo. Você e eu temos duas opções para vivermos nossa vida, com Jesus Cristo ou sem Ele. É uma situação clara, definida como preto e branco, ou um ou outro. A Bíblia diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, versos 11 e 12. Como nos dizem as Escrituras, não há vida sem Jesus Cristo. Esta é a condição assustadora que eu vivi durante 28 anos. Cresci em uma casa maravilhosa, com pais amorosos, que foram fiéis em me levar à igreja e me apresentar a verdade de Deus, ali e diariamente em casa. Mas havia várias lacunas, vários conceitos fundamentais que estavam faltando em minha compreensão espiritual. Uma delas era a falta de conhecimento preciso a respeito de quem é Jesus Cristo. Eu amava e acreditava que era o Filho de Deus, mas nunca compreendera que, sendo Ele o Filho de Deus, era o próprio Deus. Apenas lendo eventualmente um livro repleto de claros ensinamentos das Escrituras, foi que eu comecei a entender que Jesus era Deus em carne, que viveu na terra e morreu em uma cruz para salvar os pecadores como eu e nos dar a vida eterna. A segunda lacuna era a falta de uma compreensão bíblica acerca do pecado. Ainda me espanto quando penso em todos esses anos em que verdadeiramente amei a Deus, amei a Jesus, amei a Bíblia, acreditei no Espírito Santo e nos milagres da Bíblia e até mesmo orei. Eu era uma pessoa boa, não roubava nem matava e pensava que era só isso que importava. Não tinha nenhum esclarecimento sobre o pecado pessoal. Romanos 3, verso 23. E como eu não pecava, vem a lógica, não precisava de um Salvador.
Já lhe falei um pouco sobre a minha vida anterior, que Jean e eu começamos nosso casamento sem Deus, que eu me aventurei por um caminho que me conduziu para longe de meu marido e de minhas filhas. Um dia, parada no meio da cozinha, com a pequena Catherine pendurada em uma perna e Courtney, a menor, na outra, elevei as mãos para cima e gritei: "Tem de haver melhor vida do que isto?" Ouvindo este grito de desespero, Deus começou a me mover em sua direção e a um completo conhecimento dele, de seu filho e do meu pecado. Quando ele terminou, percebi afinal que eu precisava de um Salvador, e o que achei em Jesus, o meu Salvador. O novo começo. Quando você e eu conhecemos a salvação de Jesus Cristo, recebemos um novo começo, um começo restaurado, perdão para o passado, sabedoria para lidar com a vida e poder para fazer o que é certo. O apóstolo Paulo explica isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, verso 17. Amor e aceitação de Deus. Sempre que estou triste, desanimada, em dúvida, deprimida, derrotado, desalenta, alguém me falou uma vez que todas estas palavras com D são do diabo. Eu paro e me lembro: não importa o que aconteça, não importa a maneira como a vida se lhe apresente, não importa o que você esteja sentindo, você aceita pelo amado e nada mais importa. Realmente, Deus nos aceita no amado. Efésios 1, verso 6. Poder de Deus pelo Espírito Santo. Você consegue imaginar ter o poder de Deus trabalhando em sua vida? Quando Cristo é o seu Salvador, isto é o que acontece. Deus lhe dá o poder pelo Espírito Santo para fazer o bem, para efetuar mudanças em sua vida, para valorizar sua vida, para ajudar outros e para ministrar para Cristo. Jesus disse: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." Atos 1, verso 8. Total suficiência de Deus. Não importa qual seja o problema, a barreira, a luta, o sofrimento por que você passa, Deus promete: "A minha graça te basta." 2 Coríntios 12, verso 9. Quando você está enfrentando uma tentação, um casamento difícil, problemas com filhos, necessidades em casa, desafios pessoais, um ministério complicado, qualquer outra situação difícil, Deus promete: "A minha graça te basta." Crescimento espiritual, a busca de conhecimento. Além de ser nosso Salvador, Jesus é nosso modelo para vivermos uma vida que agrada a Deus. Quando observamos sua vida, vemos que "E crescia Jesus em sabedoria." Lucas 2, verso 52. Um dos provérbios, um constante desafio para mim, reflete a importância de tal crescimento. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. Provérbios 15, verso 14. Em outras palavras, uma pessoa inteligente busca o conhecimento, mas os tolos lambiscam a esmo, ociosamente, mascando palavras e ideias sem valor, sem sabor e sem nutrição. Com o que você e eu estamos alimentando nossa mente? Estamos atendendo à advertência bíblica sobre o perigo de colocar lixo para dentro, lixo para fora? Devemos propositadamente buscar o conhecimento, estar vigilantes contra o uso do tempo precioso em coisas que não têm valor. Um caminho que uso para manter minha mente vigilante é seguir o conselho de uma mulher especial, conselho que deu base para ensinos, livros, materiais didáticos e ministério. Ela me disse: "Liz, você tem de ter 5 arquivos espaçosos. Crie 5 arquivos espaçosos.
Provavelmente, você esteja tão confusa quanto eu fiquei quando a ouvi pronunciar essa expressão, arquivos espaçosos. Assim, deixe-me explicar, mas antes que eu o faça, dê o primeiro passo e compre 5 pastas para arquivos. Selecione as categorias. Depois, selecione 5 áreas de sua vida em que você gostaria de se tornar uma especialista e designe um arquivo para cada uma delas. Uma palavra de precaução. Escolha áreas de domínio espiritual. Lembra-se do provérbio: você não vai querer manter buscas que não têm valor. Ao contrário, escolha objetivos de valor eterno. Para ajudá-la a determinar essas 5 áreas, responda as perguntas: por que característica pessoal você gostaria de se tornar conhecida? E a que temas ou assuntos você quer que seu nome seja associado? Por exemplo, eu tenho uma amiga cujo nome muitas pessoas associam à oração. Sempre que precisamos de alguém na igreja para ensinar sobre oração, para dirigir um dia de oração para as mulheres ou para abrir uma reunião com oração de adoração, automaticamente todos pensam nela. Por mais de 20 anos, ela tem estudado o que a Bíblia ensina sobre a oração, olhando de perto cada homem e cada mulher da Bíblia que se destacou pela oração, lendo sobre a oração e orando. A oração é definitivamente uma de suas especialidades, um de seus 5 arquivos espaçosos. Outra amiga é conhecida pelo seu conhecimento da Bíblia. Sempre que as mulheres da igreja precisam de alguém para conduzir uma pesquisa na Bíblia ou fazer uma avaliação sobre os profetas, nós chamamos Beth. Ainda a outra amiga fala a grupos na igreja sobre administração de tempo. Estas 3 mulheres se tornaram especialistas. Por anos copiei a lista dos arquivos espaçosos que minhas alunas têm feito. Vou compartilhar alguns dos temas que neles encontrei para estimular seus pensamentos. Eles vão de práticos, hospitalidade, saúde, criação de filhos, cuidado com a casa, métodos de estudo bíblico, a teológicos, atributos de Deus, fé, fruto do Espírito. Inclui áreas de ministério, aconselhamento, ensino, serviço e ministério com mulheres, bem como áreas do caráter, vida devocional, heróis da fé, amor, virtudes da bondade. Eles giram em torno de estilos de vida: ser solteira, ser mãe, organização, viuvez, o lar do pastor e, particularmente, voltados para os assuntos de âmbito pessoal: santidade, autocontrole, submissão, satisfação. Você não gostaria de assistir uma aula ministrada por estas mulheres daqui a 10 anos ou ler os livros que elas podem eventualmente escrever? Afinal de contas, o crescimento espiritual pessoal serve como preparação para o ministério. Serve para abastecê-la primeiro, de forma que você tenha algo a dar no ministério. Enriqueça os arquivos. Agora, comece a colocar informações em seus arquivos. Eles vão aumentar conforme você seguir a exortação de ler tudo sobre seu assunto, artigos, livros, revistas especializadas e recortes de notícias, assistir a seminários, ensinar sobre o assunto, passar tempo com as melhores pessoas no assunto, captando suas ideias, pesquisando e aprimorando sua especialidade. O mais importante, leia sua Bíblia para ver primeiramente o que Deus diz sobre suas áreas de interesse. Afinal de contas, os pensamentos dele são o conhecimento básico que você quer. Eu codifico minha Bíblia. Você sabe que eu uso o cor-de-rosa para realçar as passagens de interesse para mulheres, e não se surpreenderá em saber que em um de meus 5 arquivos espaçosos é mulheres. Além de marcar essas passagens em cor-de-rosa,
coloquei um M na margem do lado delas. Qualquer coisa em minha Bíblia que se relacione a mulheres, esposas, mães, donas de casa ou mulheres da Bíblia tem um M ao lado. Fiz o mesmo com E para ensino, a T para administração de tempo e etc. Uma vez que você escolhe suas áreas e define um código para cada uma delas, garanto que ficará tão entusiasmada e motivada que acordará antes de o despertador tocar, ansiosa para abrir a palavra de Deus com a caneta na mão e procurando a sabedoria do Senhor acerca das áreas em que você quer se aprofundar. E enquanto busca conhecimento sobre seus 5 objetivos espirituais, lembre-se que você está trabalhando nesse crescimento pessoal para poder auxiliar aos outros. Recentemente, eu mesma firmei um compromisso com Deus em relação a assuntos eternos. Foi o culto memorial da mãe de Tim que me fez refletir melhor. Como lhe falei antes, Luz exemplificava esta frase: apenas uma vida e essa logo passará. Só o que é feito para Cristo durará. Cada manhã, Luz enchia sua mente com as coisas de Deus e então passava o resto do dia permitindo que aquilo que a abastecia preenchesse outros no ministério. Nós somos salvas para servir. 2 Timóteo 1, verso 9. E servir requer que estejamos cheias de coisas eternas, coisas que valham ser compartilhadas. Crescimento espiritual, a mordomia do corpo. Você pode estar esperando que este assunto não seja apresentado, mas a Bíblia fala que a maneira como lidamos com nosso corpo afeta nosso ministério e qualidade de nossa vida. O apóstolo Paulo coloca isso assim: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, verso 27. O objetivo da área física é a disciplina, o autocontrole, o qual é o dom da graça de Deus. Gálatas 5, verso 23. O Espírito do Senhor em nós nos dá força para resistir à tentação, para controlar nosso apetite, em vez de permitir que ele nos controle, sacrificando o nosso corpo em obediência. Toda vez que pergunta a uma mulher que está desfrutando uma vida de energia e ministério como ela consegue fazer isso, eu me assusto um pouco quando ela responde com as 2 palavras previsíveis: dieta e exercício. Se o objetivo é uma qualidade de vida preenchida com dias de qualidade e serviço a Deus, a atenção ao corpo é fundamental. Crescimento espiritual, tornando-se igual a Jesus. Jesus cresceu não só em sabedoria, a mente, e estatura, o corpo, mas ele também cresceu em graça diante de Deus. Lucas 2, verso 52. Ser como Jesus, como você e eu poderemos crescer nessa direção? Amplie seu conhecimento. Como temos visto, Jesus é o nosso modelo. Deus deseja que sigamos os passos de Jesus e cresçamos no conhecimento de Deus. Colossenses 1, verso 10. Como também na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, verso 18. Como a oração de Paulo pela igreja em Filipos, nossa oração por nós mesmas deveria ser que nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Filipenses 1, verso 9. E deveríamos estar fazendo alguma coisa com todo esse conhecimento, ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1, verso 22. Tenha um plano. Crescer em conhecimento é muito parecido com ter o jantar na mesa. Você tem de ter um plano. Quando você vai fazer o jantar,
Você sabe que tem de fazer certas coisas em determinada hora, se sua família vai se sentar à mesa às 18 horas. Igualmente, quando você está ampliando o seu conhecimento de Deus, você tem de fazer uma coisa: sentar-se em um determinado lugar, o seu lugar, com determinados itens, caneta, papel, diário de leitura, guia de estudo e tudo do que precisar. Em determinada hora, a sua hora, quando você fizer isso, desfrutará de um banquete de Deus e de sua palavra. Faça alguma coisa. Então, desenvolva um plano, lembrando-se de que alguma coisa é melhor que nada. O importante é fazer alguma coisa. Mantenha um registro de seu tempo com Deus para seu próprio encorajamento e controle. Eu me lembro que apanhei meu registro certo dia pensando: foram só alguns dias, Deus, e descobri que tinham sido 2 semanas em que tinha feito alguma coisa nesse sentido. Crescimento espiritual, a dádiva da comunhão. Conforme Jesus se desenvolvia, ele também crescia em graça diante dos homens. Lucas 2, verso 52. Experimente estas 3 maneiras de melhorar sua relação com as pessoas. Cuide de sua mente. Isso é inevitável. Suas ações revelarão sua atitude para com as pessoas. Essa também é a mensagem de outro provérbio, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, verso 7. Pensamentos críticos, negativos, prejudiciais e ciumentos não só vão contra a palavra de Deus, Filipenses 4, verso 8, mas também produzem ações críticas, negativas, prejudiciais e ciumentas. Assim, treine-se para pensar em coisas amorosas, positivas e doces quando pensar nas pessoas. Cuide de sua boca. Nossas relações com as pessoas melhoram quando seguimos os passos da mulher de Provérbios 31, que fala com sabedoria. A instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31, verso 26. Se os seus pensamentos não fossem sábios ou bondosos, sua boca estaria fechada. Cuide de suas atitudes. A forma número 1 para agradar a Deus e ser aprovada é servindo em tudo. A tarefa recebida de Deus para servir é dar honra e preferência aos outros. Romanos 12, verso 10. Considerar os outros mais importantes que você lhe dará a mente e o sentimento de Cristo. Filipenses 2, verso 4 e 5. Você e eu devemos voltar nossa visão para longe do nosso próprio ego. Devemos dirigi-la para os outros. Para fazer isso, por mais fácil que pareça, temos de treinar nós mesmas para, por exemplo, deixar de falar de nós mesmas e de nossos filhos e perguntar sobre a outra pessoa. Pode ser que tenhamos também de aprender algumas boas maneiras, porque o amor tem boas maneiras. 1 Coríntios 13, verso 5. Eu aprecio o que Anne Ortland diz. Primeiro, ela escreve: há 2 tipos de personalidades neste mundo, e você tem um desses 2 tipos. As pessoas podem dizer qual é, assim que você entra em uma sala. Sua atitude diz uma ou outra coisa. Aqui estou eu, ou aí está você. Então, ela ilustra esse último tipo de personalidade descrevendo uma mulher havaiana que faz vários colares de flores logo cedo. Nas manhãs de domingo, sem pensar particularmente em alguém, então vai à igreja orando: Senhor, quem precisa de meus colares hoje? Um visitante? Alguém desencorajado? Conduze-me às pessoas certas. Você é uma pessoa do tipo: aí está você, procurando ao redor como pode encorajar alguém com o amor de Deus. Ele pode fazer isso acontecer conforme você deixar que Ele cultive em sua vida uma mulher segundo o seu coração. Resposta do coração.
Que alegria, como mulheres cristãs, você e eu somos abastecidas com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1, verso 3. Somos cheias com a bondade de Deus. Gálatas 5, verso 22 e 23. E o Espírito de Deus. Gálatas 4, verso 6. Recebemos também dons para o ministério. 1 Coríntios 12, versos 7 a 11. Romanos 12, versos 6 a 8. Agora que temos sido abastecidas pelo que de melhor Ele nos dá, Deus quer que compartilhemos essas bênçãos com os outros, que investamos nossas vidas em outros corações, que repartamos aquilo que dele recebemos. É por isso, querida amiga, que você e eu devemos investir no crescimento espiritual. Como o crescimento espiritual é fundamentado em Jesus Cristo e capacitado pelo Espírito Santo, eu lhe pergunto: Jesus é o seu Salvador? Ele vive em seu coração? Afinal de contas, a sua presença é o que faz de você uma mulher segundo o coração de Deus. Você desfruta da segurança da vida eterna. Deus prometeu que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, verso 12. E que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Como membro da família de Deus, você também recebeu a mente de Cristo. 1 Coríntios 12, verso 16. Você tem enchido propositadamente sua mente com o conhecimento da palavra de Deus, conhecimento que pode transmitir aos outros. O seu corpo pertence a Deus para ser adornado, cuidado e disciplinado para a máxima utilidade e para a glória do Senhor. E você tem cultivado amor pelos outros, pensando, falando e agindo para com eles como Jesus faria? Deus nos chama para amá-lo primeiro e principalmente com todo o coração, alma, força e mente. Lucas 10, verso 27. E para deixar esse rico amor que desfrutamos nele transbordar para o nosso próximo, na vida dos outros. Lucas 10, 27. É por isso que um coração fortalecido pelo crescimento espiritual no Senhor é tão importante.